Chegamos hoje ao último capítulo do livro que estamos estudando, Painéis da Obsessão, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. O retorno de Filipe. A instabilidade emocional de Argos facultava-lhes alternâncias de comportamento, de que se utilizavam seus antigos adversários, ocasionando-lhes obsessões simples, periódicas, porém sem a gravidade das incidências já reportadas. A Áurea crescia em realizações fraternas de assistência à dor, não sem sofrer, a seu turno, as investidas dos desafetos anteriores que se obstinavam em afligi-la, situando-a intimamente nas áreas de conflitos desnecessários. Mas nós, amigos, nós podemos perceber, fazendo eu um comentário, que a Áurea não sofreu tanto isso. Por quê? Porque ela trabalha no bem, ela se dedica ao próximo. Então, a obsessão que ela sofre é mais passageira, é mais superficial. Continuando o nosso estudo. O ser humano encarnado, graças ao mergulho do espírito no corpo, o que o impede de possuir a clara visão da vida espírita, ou seja, da vida espiritual, tanto quanto a vigilância interior contra as urdiduras das entidades impiedosas, com certa facilidade tomba nas ciladas muito bem feitas, por encontrar em campo na própria emoção daqueles a quem sentiam, nem sempre mantinham um ritmo de equilíbrio. Era o que mais frequentemente ocorria com Áurea, que experimentava contínuo cerco durante as horas do parcial desprendimento pelo sono. Os companheiros das ilusões do passado mais próximo, em que muito se comprometera por processo de hipnose em insistentes induções, faziam-na experimentar sentimentos contraditórios, deixando-a atormentada entre os acontecimentos do passado e os deveres atuais. É muito difícil o relacionamento intermundos, constituído por vibrações de diversos teores, quais os da matéria carnal e do espírito desencarnado. Transitar entre esses dois estados de percepção consciente torna-se um severo desafio para as criaturas, particularmente aquelas que são portadores de faculdades mediúnicas. Momentos ocorrem em que as situações antípodas, ou seja, opostas, se confundem, produzindo indecifráveis estados de alma em que a consciência atual padece as injunções das experiências anteriores, de outra encarnação, e das transmissões vigorosas das mentes em desalinho, liberadas da matéria. Poderíamos dizer que a consciência padece de constrição das lembranças arquivadas no inconsciente e das ideias que lhe são impostas por meio do superconsciente. Em tais situações, os médios sofrem, incompreendidos por aqueles que não experimentam os mesmos sucessos, que têm dificuldade em entender essas modificações de comportamento e humor, e que somente com o sacrifício na educação da vontade esclarecida, do equilíbrio, com dificuldade logrado, conseguem traçar uma linha de conduta normal, o que de forma alguma queira expressar cessação das difíceis conjunturas, é que, nesse estágio, superando-se o medianeiro, consegue sobrepor o que deve fazer ao que lhe acontece e não tem o direito de demonstrá-lo, a fim de evitar impressões desagradáveis sobre a sua conduta moral e psíquica, bem como liberar-se de criar ambientes de desagrado ou mal-estar à sua volta. Faço eu aqui um comentário. Pergunto a todos: será esse o caso dos bipolares? Seriam os bipolares médiuns que uma hora estão felizes, outra hora tristes por influências espirituais e ou a sua própria incapacidade de separar a sua vida atual das vidas anteriores? Fica aí a ideia. Pensemos a respeito. Continuando. A Áurea absorvia os fluidos deletérios por um lado, decorrentes da convivência com o esposo, por outro, das emanações que lhe chegavam oriundas dos compares do além, que algumas vezes reviviam as cenas mortas ou levavam aos sítios onde as se dominavam infelizes. Não que ela estivesse sem conivente ajuda dos mentores, que jamais nos deixam sós. Todavia, em face dos seus comprometimentos, que deveria ressarcir nas lutas de renúncia e de abnegação, necessitava das oportunidades reparadoras que se apresentavam dessa forma. A ingestão dos fluidos perniciosos produzia-lhes distúrbios alérgicos de par com estados emocionais desagradáveis. Olha só, eu vou ler outra vez.
a ingestão de fluidos perniciosos. Sejam esses, meus amigos, fluidos psicológicos ou mesmo na nossa alimentação. A ingestão dos fluidos perniciosos produziu-lhe distúrbios alérgicos de par com estados emocionais desagradáveis que a colocavam em situação penosa, deixando-a registrar ocorrências sem fundamento que lhe produziam instabilidade e insegurança. Não obstante, granjeava amigos e simpatias que a envolviam em vibrações de alento, gerando ondas concêntricas de defesa em torno de si, sustentando-a na luta renhida. Ou seja, meus amigos, ela lutava para se libertar da situação. Dona Anaíde amparava o filho e a nora, qual verdadeira advogada no serviço do bem. Os dias sucediam-se sem outros significativos acontecimentos. Nessa oportunidade, o casal resolveram por adotar uma criança em cujo gesto esperavam realizar-se intimamente por um amor mais específico na responsabilidade mais imediata. Apesar de serem os tutores emocionais de outras crianças na comunidade, sentiam a imperiosa necessidade de o colocarem sob uma condição legal legítima, numa reminiscência feliz do compromisso assumido com Felipe na ocasião passada. Assim, logo retornou ao corpo antigo Cita, ou seja, Felipe, a nobre irmã Angélica inspirou Áurea a buscá-lo. O pequenino, que nascera em condições de precariedade moral, econômica e social, fora encaminhado a um lar coletivo, onde a caridade abriu os braços ao amor e agasalhava os pequeninos que tombaram no humano desamparo, oferecendo-lhe assistência e recursos para o êxito da reencarnação. Ele está no orfanato, frágil e enfermo, com as marcas da própria dor refletidas no corpo, necessitado de apoio e afeto, sensibilizou a futura mãezinha, embora ali estivessem outras crianças, com melhor aparência, portanto, com mais hábeis possibilidades de sobreviverem. O instinto e a afinidade psíquica entre os dois, a inspiração da benfeitora, fizeram-se suficientes para que a decisão imediata fosse tomada e Felipe, dependente, retornasse aos sentimentos daqueles a quem amara e odiara, para o recomeço da abençoada escola terrena, sob as diretrizes ditosas da fé espírita que lhe seria administrada, como terapia de método de conduta para granjear a felicidade e esquecer o passado e construir o futuro. Não é fácil, certamente, amar em profundidade a um filho que não é nascido da carne. As razões são poderosas. Primeiro, a gestação produz um envolvimento demorado entre o reencarnante e a mãe, por sua vez, com o pai também. Depois, o processo de aceitação. Ternura faz-se ao largo dos meses, facultando a ansiedade pelo momento do parto, que é a libertação. Há exceções, sem dúvida, que afinal corroboram a regra geral. Quando se dá o renascimento de um espírito, todo um equipamento emocional está preparado, predisposto, em franca receptividade, esperando. Nos casos de adoção, como compreensível, o processo é mais demorado. Mesmo havendo afinidade espiritual, o recém-chegado é um estranho que deverá conquistar os seus anfitriões afetivos, nascendo então pela convivência, a ternura, o amor, o interesse carinhoso. Argos, de alguma forma, estranhava o pequeno Rafael, sentindo dificuldade de aceitá-lo, o que ocorria também com Áurea, com menor intensidade. Naquela noite, a da chegada do filho adotivo, fui notificado pelo Dr. Arnaldo que deveria participar de uma reunião no Parque Espiritual, dirigido pelo mentor Eber, no qual compareciam os envolvidos no processo Argos Áurea, a fim de traçarem os programas finais que lhes norteariam a vida doravante. A hora regulamentar, acompanhado pelos doutores Vasconcelo e Lustosa, demos entrada em agradável recinto, onde o nobre Weber nos recebeu, com expressões de afeto e carinho que lhes atestavam a excelência espiritual. Cooperadores diversos já haviam providenciado a condução de Maurício, os médiuns Venceslau e Antônio Fernandes, de Carlos e Richard, que ainda permaneciam sem lucidez, aguardando o momento próprio para o despertar. Por fim, chegaram Dona Naide, Bernardo e Angélica, assessorados por 2 enfermeiros ativos, que traziam Argos, Áurea e o pequeno Rafael, carinhosamente agasalhado no regaço da mentora.
ouvíamos uma suave melodia de órgão, que era tocado por antiga musicista desencarnada e que prosseguia nos seus estudos com o objetivo definido da futura incursão carnal. Olha só que beleza! Uma estudante de música continuava estudando no plano espiritual para reencarnar como musicista. Muito interessante essa informação. Continuando nossa leitura. A excepcional artista oferecia a delicada área da quarta corda, de Bach, fazendo com que o ambiente vibrasse sob os sons suaves e penetrantes da agradável melodia. A sala oval tinha capacidade para algumas dezenas de pessoas bem acomodadas. Na parte do fundo, um pequeno estrado se destacava, no qual algumas poltronas em semicírculo pareciam convidativas. Do teto, de substância alva, pendia um antigo lampanário, como se fosse de cristal, com 5 braços, cujos suportes, voltados para cima, jorravam uma diáfana claridade que irradiava por todo o auditório. Os convidados fomos situados nas poltronas fronteiriças ao estrado, e naquelas em destaque se acomodaram o distinto Weber, a irmã Angélica, ainda conduzindo Rafael, e o Dr. Vasconcelos. Cessada a música do órgão, a mentora, através de um quase imperceptível sinal, autorizou que fossem despertados os companheiros encarnados, o que ocorreu através de técnicas de passes especiais que lhes facultaria a lucidez e a participação no evento que nos pareceria, conforme o constatamos, de grande significância. Ou seja, os encarnados vêm em desdobramento espiritual. Podia-se perceber a surpresa e o júbilo entre os companheiros que se identificavam em esfera de paz e renovação, sob as dádivas nem sempre consideradas do repouso pelo sono fisiológico natural. Nova melodia balsâmica soou do instrumento, bem tocado, e observamos que as notas harmônicas produziam vibrações que se transformavam, no ar rarefeito, em luzes cambiantes que compunham um espetáculo de peregrina beleza. Quando terminaram os últimos acordes, o administrador Eber proferiu comovida oração a Jesus, suplicando-lhe o competente amparo para a reunião e o apoio para todos quantos ali nos encontrávamos. Ao terminar, tínhamos lágrimas de felicidade incontida, que nos escorriam como reconforto e gratidão ao Senhor por tão alta concessão que reconhecíamos não merecer. Rafael recebeu especial atenção da benfeitora e vimos-lo reassumir a aparência anterior ao corpo, lenindo por lucidez relativa que o auxiliaria no arquivamento daquelas ocorrências para recordá-las no momento próprio, no futuro. Vou eu novamente falar sobre o assunto. Rafael é o bebê nesse momento, é o antigo obsessor. Vocês lembram disso? Ele está num corpo espiritual também de bebê. Neste momento, a benfeitora o fez, digamos que, acordar, para que ele pudesse ouvir o que seria feito ali e lembrar-se no futuro. Ele ficou com a aparência do antigo corpo de Filipe. Vocês lembram, certo? Então vejam as possibilidades que existem nos planos espirituais. Continuando agora. Isso posto, a abnegada discípula do Cristo considerou: Filhos queridos, aqui estamos reunidos para encerrar um doloroso capítulo de suas vidas, ao tempo em que se abrem novas oportunidades favoráveis para o futuro. Ao ontem de sombras e de ódios, sucede-se o amanhã de luz. Ao passado de sofrimentos e malquerenças, sobrepõe-se o futuro de ternura e realizações edificantes. Tudo agora são promessas que lhes cumpre transformar em felizes realizações. As suas preces, as suas intercessões dos seus abnegados guias encontraram ressonância e aval na misericórdia divina. Surge um dia superior e diferente que deve ser vivido em clima de amor, sob a tutela do bem, a ser incorporado ao dia a dia de cada um em particular e de todos em geral. Dificilmente repetir-se-á essa hiperconcessão superior, portanto, aproveitem-na. Arquivem em suas memórias com carinho
todos esses momentos, a fim de que eles sejam recordados quando dos testemunhos das horas em que a deserção se apresentar como única solução para os dias de sofrimento. Ou seja, meus amigos, eles vão continuar tendo problemas. Essa solução atual é para resolver o passado, mas as dívidas persistem e precisam ser quitadas. Vamos continuar. Não ficarão indenes à luta, nem viverão em regime de exceção nas batalhas de crescimento para Deus. Virão, como é natural, os mais difíceis períodos a partir de então, porquanto, agora, já se encontram armados com os recursos necessários para que sejam enfrentadas as dificuldades maiores. Não se recusem ao serviço do Cristo pelo bem de vocês próprios. Todos sabem das tarefas que devem executar. O livro da vida, no qual estão os feitos e as orientações do crucificado sem culpa, deverá constituir-lhes o roteiro, conforme as elevadas interpretações de Allan Kardec, o embaixador que foi enviado para restaurar-lhe a autenticidade e pureza. Vivenciam o amor e o serviço de elevação pessoal, passo primeiro para a libertação geral. Não temam nunca, seja em que situação estejam elaborando, o medo é inimigo da paz. Estabeleçam metas próximas de realização, até alcançarem passo a passo a grande meta, que é a felicidade. Evitem o fermento da maledicência em seus cometimentos redentores. O mal que lhes façam não mereça comentários, a fim de que não resultem, por sua vez, em males maiores. Apoiem-se na oração e no trabalho. A paisagem mental, lualizada pela prece e o sentimento vinculado ao dever, no serviço podem ser sitiados pelas forças da obsessão, mas nunca tombarão nas mãos dos que são pertinazes perseguidores. Ajudem-se em todas as situações. Quando os companheiros não se auxiliam reciprocamente no clã íntimo, é certo que não poderão participar da solidariedade que abrange o programa de todas as criaturas humanas. A sua força reside na sua fraqueza. Onde esteja o ponto vulnerável, aí estará a brecha perigosa para a implosão destrutiva das realizações. A volúpia do sexo, do dinheiro, do prazer e os sequazes da vaidade, do orgulho, da violência, ao lado do amor próprio e da insensatez, devem merecer mais amplo recurso de cuidados e precauções para combatê-los. Tenham cautela com a lascívia, com a concupiscência, sempre em voga. Muitas almas doentes lhes pedirão apoio na sua demência e desvario, em nome de uma ternura e de um afeto que são desequilíbrios. Resguardem-se no pudor, no cometimento, evitando, por outra forma, de estimular, de inspirar, de sustentar as paixões dissolventes que graçam e vencem muitos que lhes tombam nas malhas. Estão chamados ao bom combate, ao trabalhar no bem operante contra o mal desagregador que ainda predomina nas criaturas. O pão do Espírito será recebido na libertadora doutrina que abraçam e que deve ser conduzida com dignidade e sacrifício. Somos filhos da luz, vivamos todos, portanto, em claridade eterna. No silêncio que se fez espontâneo, a irmã Angélica tomou Felipe pelas mãos e aproximou-se de Argos e Ária, que os abraçaram comovidamente. Maurício foi trazido ao pequeno círculo e a mensageira completou. Filho, aproveita essa ditosa oportunidade hoje, sem reticências, sem receios, sem dubiedades. Avance com a verdade e ficará liberto. Uma emoção superior dominava-me e podia observar que todos vivíamos momentos culminantes de nossas vidas eternas. Novamente, o órgão, dedilhado com maestria, passou a esparzir uma melodia que eu não sabia identificar, extasiando-me. Aos seus acordes maviosos, soando em surdina, irmã Angélica, finalizando aquele capítulo de nossas existências, assim orou. Mestre incomparável, os desbravadores do futuro encontram-se dispostos para a tarefa. Reconhecendo a própria fragilidade sob o peso de erros clamorosos que necessitam de reparação, suplicam-te o auxílio constante, a fim de que não caiam nos abismos que deverão transpor.
Bandeirantes de outras experiências malogradas retemperam o ânimo com vistas aos cometimentos novos que irão enfrentar. Mergulhados nas sombras do esquecimento, muitas vezes titubearão diante do que devem realizar, sem saberem como fazer. Inspira-os, guia-os, auxiliando-os na escalada superior. Equivocaram-se antes, no entanto, ora se recandidatam ao serviço com otimismo. Delinquiram sim, todavia, assumem a responsabilidade de prepararem-se para ajudar os que lhes sofreram a sanha. Fugiram do dever, sem embargo, voltam vencidos, porém, resolutos para refazerem os caminhos já percorridos e seguirem adiante. Nada dispõem para oferecer-te, senão o sentimento de amor que esperam dedicar à tua causa no mundo. Não te pedimos que sejam atenuadas as provas, antes suplicamos forças para vencê-las. Tu, que és vida, sê-lhe o alento de vida, permanecendo neles a fim de que possam sobreviver nas lutas contigo. Para eles amanhece dia novo, sê-lhes o sol de luz fecunda, clareando interiormente para que jamais haja trevas em suas mentes e corações. Despede-o, Senhor, e segue ao lado de todos nós. Ao silenciar, o órgão aumentou o volume da música divina, enquanto as luzes cambiantes se transformaram em flocos de tenuíssima substância perfumada que se desfaziam ao tocar-nos, deixando inefável sensação de saúde interior e de paz. Encerrada a reunião, os companheiros encarnados foram recambiados ao corpo somáticos, ao corpo físico, despedível do coroável Weber, dos amigos Dr. Vasconcelos e Dr. Lustosa, Anaíde e Osculome, comovida, as mãos. Bernardo seguia comigo. Abracei a irmã Angélica, sorridente, feliz, agradecendo-lhe o apoio e a proteção que me dispensara. E com o espírito repleto de emoções, rendendo graças, parti, marchando na direção do futuro que me aguardava. Cada um se encontrava em condições de seguir no rumo perene amanhecer. A tarefa estava encerrada. Novos compromissos esperavam por todos nós. Concluímos aqui mais um livro. Espero que todos tenham aproveitado os ensinamentos preciosos que aqui colhemos. Aguardo a todos na nossa próxima leitura. E recomendo ainda, tenham esse livro, leiam esse livro em papel, leiam esse livro em PDF, facilmente encontrado na internet. Revejam as passagens, tenham nítida todos esses ensinamentos para que tenhamos mais fáceis as nossas escolhas no futuro. Até o próximo livro. Abraços.